E aí, meu povo querido, bora para mais uma aula. Agora a gente vai fechar a inequação, vai fechar a função do primeiro grau, tá? Para na próxima aula já começar a função do segundo grau. Agora eu trouxe para vocês inequações ainda, tá? Só que no formato produto e quociente, ou seja, uma situação onde ocorra uma f de x vezes uma g de x, por exemplo, se eu tiver duas só. Aqui eu estou trazendo um exemplo com três multiplicações, tá? Que podem ser maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual, ou menor ou igual a zero, tá? Ou eu posso estar trazendo um quociente, ou seja, uma função sobre outra. Claro que a de baixo não pode ser nula, tá? Aquela regra, a ideia de dividir por zero ainda continua correndo aqui. Não podemos dividir por zero, ok? Tal que seja maior, menor, menor ou igual, maior ou igual que zero, tá? Então, trago aqui o primeiro exemplo para vocês. Trata-se de um produto de três expressões do primeiro grau, tá? E aí a gente pode tratar essa situação como uma função do primeiro grau. Por quê? A ideia é interpretar a situação, a sentença, tá? O que é que eu estou dizendo aqui, meu povo? Eu estou dizendo o seguinte, que o produto de três expressões, essa primeira expressão, vezes essa segunda expressão, vezes essa terceira expressão, deve ser algo menor ou igual a zero. O que é algo menor ou igual a zero? Pode ser zero, claro. Ou pode ser negativo, tá? Quando é que o produto de três situações é negativo? Quando duas delas são positivas e uma negativa. Só que aí fica muito trabalhoso para poder eu ficar verificando, ó, se essa for negativa ou se essa é positiva, porque o que acontece? Isso aqui pode ser tanto negativo quanto positivo. Como assim, Celso? Depende do valor de x que eu atribua na expressão, tá? Se eu, por exemplo, colocar valores de x menores do que 5, isso aqui será negativo. Observe, 2 dá menos 3, 3 dá menos 2, menos 5 dá menos 10, aí vai. Se eu colocar valores de 5 maiores, perdão, valores de x maiores do que 5, isso aqui vai ser positivo. Então, qual é a ideia quando eu tiver inequações produto e quociente? Enxergar essas expressões como funções do primeiro grau, claro, aqui são todos polinômios do primeiro grau, e fazer o estudo do sinal. Lembra? A minha primeira expressão, se eu considerar isso como uma função f, tal que seja x menos 5, tá? O estudo do sinal dela significa pensar em uma função crescente. Por que crescente, pessoal? Porque o a é maior do que zero. O a vale 1 aqui, né? Então, crescente. Qual é a raiz dessa equação? Qual é o número? Qual é o zero dessa equação? Né? A gente pode fazer devagarzinho, mas aqui é fácil de saber. X menos 5 igual a zero significa x igual a 5. 5 zera aquela expressão, beleza? Então, para cá é positivo, para cá é negativo, beleza. A segunda expressão, eu posso considerar um AG, tal que menos x mais 3 seja igual a essa g, tá? Qual é o zero dessa função? Eu vou pegar a expressão igual a zero, ou seja, menos x igual a menos 3, x igual a 3. Fazendo o estudo do sinal dessa expressão, o que é que eu tenho? Seria uma função, é uma função do primeiro grau decrescente, tá? Então, em relação ao eixo x, que para o estudo do sinal a gente viu em aulas anteriores, quem está com dúvida, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Basta considerar o eixo x, valores acima são positivos, valores abaixo são negativos. Então, eu zero aqui no 3, né? Quando eu colocar 3, eu zero essa expressão, que é o zero da função. Para valores antes do 3, a função tem comportamento positivo. Para valores maiores do que o 3, negativo, tá? Eu estou fazendo o estudo do sinal. E a terceira expressão seria um h de x igual a 2x mais 1. Qual é o zero dessa função? Significa 2x igual a menos 1, x igual a menos meio. Esse é o zero da função.
estudando o sinal dessa expressão, dessa função crescente, porque o a é positivo, zero da função menos meio, beleza? Então, o que é que eu tenho? Para a direita do menos meio, valores maiores do que menos meio positivo, menores negativos, beleza? Se liga. Então, o que é que eu tenho, meu povo? Eu tenho o seguinte, a primeira expressão, eu já sei quando é que ela fica negativa e quando ela fica positiva. Idem a segunda, idem a terceira. Mas eu quero misturar essas ideias, porque o x que eu colocar aqui é o mesmo que eu coloco em todas. Para isso, eu vou procurar ver o que tem em comum, ou seja, a interseção entre essas três situações. Aí eu vou usar um artifício chamado quadro de sinais. Eu vou colocar assim, eu vou distribuir, como eu tenho três expressões, eu vou colocar minha primeira expressão, minha segunda expressão e minha terceira expressão, tá? Por isso que eu numerei 1, 2 e 3. A primeira expressão, ela tem raiz o seguinte, 5. Inclusive, eu poderia colocar o 5 aqui nessa expressão. Nesse caso, eu posso, porque eu quero que a minha expressão final, o meu produto final, possa ser também zero, tá? Eu quero que ele seja negativo ou menor ou igual a zero, tá? Menor ou igual a zero. Então, eu vou colocar o meu valor 5 em algum lugar, aqui, por exemplo, para a primeira expressão, fechado, porque eu posso colocar o 5. Depois eu vou colocar o 3, vou colocar o 5 um pouco mais para cá, tá? Por que eu vou colocar o 5 um pouco mais para cá? Eu já tenho que observar o seguinte. Vou fazer uma comparação com esses três intervalos, colocando como se eu estivesse pondo todo número embaixo do outro, comum, tá? Aqui eu tenho infinitos números, aqui eu tenho infinitos e aqui eu tenho infinitos, tá? Bom, os valores com 5 estão mais para cá, os valores perto de 3 estão mais para cá, os valores perto de menos meio mais para cá. Eu estou colocando eles ordenados, tá? Você coloca os zeros da função ordenados aqui, ou seja, do menor para o maior, tá? Então, eu coloquei o 5. Vou colocar o 3 na segunda expressão. Eu posso colocar o 3 aqui? Posso, porque eu quero que zere. Também posso zerar. Então, colocando 3, eu vou colocar aqui fechado em 3 para a segunda expressão. E para a primeira expressão, ou perdão, para a terceira expressão, se liga, galera, menos meio, que eu também posso zerar. Então eu vou fazer o seguinte, considerar espaços tais que são o seguinte. Aqui será a minha resposta. Eu vou descer esse daqui, o menos meio. Eu vou descer o 3 e eu vou descer o 5. Se liga. O que é que eu tenho aqui na primeira expressão? Valores antes do 5 e depois do 5. Valores de quem, meu povo? De x, tá? Na primeira expressão, se eu pegar valores de x menores do que menos 5, significa que isso vai gerar algo negativo nessa expressão, tá? Já se eu pegar valores maiores, vai gerar algo positivo. Idem. Na segunda expressão, valores menores do que 3 positivos, valores maiores negativos. Na última expressão, mesma coisa. Valor menor negativo, valor maior positivo, tá? À direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à esquerda. E agora eu vou fazer o jogo do sinal, porque é o seguinte, eu estou querendo misturar três expressões, de tal maneira, quando eu multiplicar elas, dê negativo ou zero. Vai dar zero quando uma delas for zero, ou seja, quando for 5, quando for 3 ou quando for meio, tá? Só tem essas três opções. Porém, eu também quero que seja negativo, galera, se liga. Então, para ser negativo, poderia ser esse resultado negativo e esse positivo. Ou esse negativo, esse... Então, para não ficar investigando de um a um, eu uso esse artifício, que eu estou vendo todas as possibilidades. Ou seja, se eu pegar valores menores do que 5, menores do que 3 e menores do que meio, eu vou ter algo negativo com algo positivo com algo negativo. Menos com menos, mais com mais, mais. Tá? Se eu pegar valores menores do que 5, menor do que 3 e maior do que meio, mais e menos, menos. Idem,
menor, maior do que 3, maior do que meio. Menos e menos é mais, com mais, mais. E por fim, maior do que 5, maior do que 3 e maior do que meio, né? Positivo, positivo, negativo, negativo. Bom, o que, é que eu estou observando? Eu estou observando que, no final das contas, se eu misturar os três, quando eu colocar valor de x menor do que meio, o resultado da mistura nessas expressões vai dar algo positivo. Idem, quando eu colocar valor de x entre menos meio e 3, vai dar algo negativo e assim vai, tá? Mas o que é que eu quero no final das contas? Que esse resultado, que ao multiplicar um por outro, por isso que eu estou fazendo esse jogo de sinal, menos com menos, menos com mais, tá? Jogo de sinal de multiplicação e de divisão é a mesma ideia, tá? No próximo exemplo a gente vai ser mais rápido, ok? Então, na hora que eu misturo isso aqui, eu só quero o resultado que dê negativo. Onde é que vai dar negativo? Se eu pegar valores de x entre menos meio e 3 e maiores do que 5. Então, qual é a solução da minha equação, meu povo? É o intervalo fechado de menos meio até 3, ou eu dou um pulo, na matemática dá um pulo, pegar outro conjunto, ou significa unido, ou isso serve, ou valores de 5 até mais infinito, beleza? Então, quando é que essa expressão vai dar negativa? Quando eu jogar valores entre menos meio e 3, ou quando eu jogar valores maiores do que 5. Você pode até jogar depois para verificar se é verdade isso aí em casa, tá? Resolvi a primeira questão, agora bora fazer a segunda. Se liga. Então, meu povo querido, bora fazer a segunda. A segunda já vai ser um quociente, tá? E aí eu tenho que me ligar. A ideia é a mesma. Quando é que um quociente vai dar o quê? O que é que eu quero que aconteça com essa expressão aqui? Eu quero que isso seja positivo ou zero. Mas quando é que uma fração vai dar zero? Nunca embaixo pode ser zero. Se liga, a gente já falou disso várias vezes. Para uma fração ser zero, quem tem que ser zero? Quem pode ser zero? O numerador, beleza? Ou seja, o valor que está em cima, tá? Então, o zero da função, que é o valor que zera a expressão, só pode acontecer na situação do numerador, beleza? Só que eu quero que isso seja positivo. Quando é que uma divisão é positiva? Mais com mais dá positivo e menos com menos também dá positivo. Se os valores daqui forem negativos e os de baixo também, menos com menos vai dar mais, tá? Na divisão lá no ensino básico. Então a mesma ideia do anterior, a gente estuda o sinal da primeira expressão, da segunda expressão. Bora lá. Primeira expressão, eu vou chamar de uma f igual a 3 menos 2x. Qual é o zero dessa função, meu povo? 3 menos 2x igual a zero. Isso implica menos 2x igual a menos 3. X igual a 3 sobre 2, né? É o zero dessa função. A gente já viu, multiplica por menos 1, então passa dividindo. Beleza. Qual é o estudo do sinal disso? Sendo uma função do primeiro grau, é uma função que decrescente. Por que decrescente, meu povo? Desculpe, porque o A é negativo, beleza? Cortando onde? Em 3 meios, que é o zero da função. Se liga. Para cá fica positivo, porque a função fica acima do eixo x, os valores de y são positivos, e para cá fica negativo, beleza? Segunda expressão, vou chamar isso aqui de uma g de x. Então, quem é g de x? 4x menos 1. Qual é o zero dessa função? Eu vou pegar isso igual a zero, se liga, 4x igual a 1. Isso implica que x igual a 1 quarto, zero da função, beleza? Estudando sinal, é uma função com gráfico crescente ou decrescente? Crescente. 0 é 1 quarto, beleza? Para cá positivo, para cá negativo, ok? Aí, galera, eu estou querendo a mesma ideia do anterior. Eu estou certos valores aqui em cima, à direita de um terço, de 1,5,
Se eu jogar aqui no lugar de x, vai gerar algo positivo para essa expressão. Mas se eu jogar valores maiores do que 1,5, vai dar algo negativo. Tá? Então eu quero ver as combinações dos valores de x que eu jogue ao mesmo tempo aqui e aqui, que dê algo positivo ou nulo. Tá? Então eu vou fazer o meu quadro de sinais, só que agora eu só vou ter que olhar duas expressões, a primeira e a segunda, ok? E aqui vai ser o resultado das duas, ok? Eu vou chamar de solução, aqui vai ficar a solução, na outra eu não chamei, só para a gente, né, deixar arrumadinho. Então, eu vou colocar os valores que eu encontrei como zero na ordem, ou seja, na ordem crescente, tá? Para poder fazer as comparações dos valores um com o outro, os intervalos, se liga. Então, aqui é 1,5, aqui é 1/4. Quem é maior? 1,5, tá? 3/2. Então, eu vou botar 3/2 para cá. E aí eu vou colocar ele fechado. Por que eu vou colocar ele fechado? Porque eu posso incluir ele na minha resposta. Porque 3/2, se eu jogar aqui, faz o que com essa expressão? Zera. Zera. Pode zerar? Pode, porque eu quero que essa resposta seja maior ou igual a zero. Se liga. Agora, eu vou colocar 1/4. 1/4 é para a segunda expressão. Vou colocar mais para cá, porque vem antes do 1/3, ou do 3/2. Porém, eu vou colocar 1/4 que, meu povo? Aberto. Por que aberto? Se liga. Se eu colocar 1/4 aqui, zera. Posso zerar o denominador, meu povo? Não posso. Então, coloco aberto. Daí, ó, eu separo bonitinho e coloco na minha resposta final. 1/4 e 1/3, que é isso. Oi, 3/2, desculpa. Se liga. Então, para valores antes do 1/3, ou seja, a esquerda, ou do 3/2, porque eu estou falando 1/3, enfim. Antes do 3/2, valores positivos na expressão de cima. E depois a esquerda, quer dizer, direita, esquerda, desculpa, se liga, negativo. Mesma coisa com o quarto. Para cá, valor negativo, tá? É só seguir o que você já estudou aqui de sinal. E a direita, positivo. Agora eu vou comparar um com o outro. Se eu jogo valores de x antes do 3/2 e antes do 1/4, positivos com negativos, negativos. Se eu jogar entre os dois, ó, antes do 3/2 e depois do 1/4, positivo. Positivo com positivo. E aqui, negativo. Eu quero que essa resposta dê o quê? Positiva. Então, só vou pegar os valores que eu jogar entre 1/4 e 3/2. Logo, a solução da minha equação é o quê? De 1/4, porém aberto em 1/4, porque não pode entrar 1/4. Por que não pode entrar 1/4, Celso? Porque senão zera o denominador. Não pode zerar o denominador. Mesmo que a minha expressão possa ser zero, o quociente só é zero se o numerador for zero. Se liga. Até quem? 3/2. Fechado. Então essa é a minha solução. Beleza? Eu vou fazer mais um exemplo só para a gente dar uma reforçada. Aguarda. Então, pessoal, vamos para a última parte da nossa aula de inequação do primeiro grau, especificamente produto e quociente, tá? A gente viu dois exemplos, agora trouxe um terceiro, diferente dos outros dois, por quê? Porque ele está desarrumado. Como assim desarrumado? Os outros dois eu estava fazendo comparações com zero, que é isso que deve ocorrer quando eu tiver inequação produto ou quociente. Por que comparar com zero? Porque comparando com zero eu consigo estabelecer se uma coisa é negativa ou positiva e aí trabalhar com os sinais como a gente viu anteriormente, tá? Então o que é que você deve fazer quando tiver uma situação dessa? Tentar arrumar. Eu sei que aqui vai se tornar uma inequação quociente porque eu tenho expressão com variável no denominador, ou seja, eu tenho frações algébricas, então isso aqui vai virar, ao arrumar, uma inequação quociente, porque é uma inequação, que é uma desigualdade, né? Um maior ou igual, enfim. Então se liga, galera, bora jogar tudo para um membro só, tá? Nesse caso eu vou jogar esse menos 2 para o primeiro membro. Com isso eu deixo nada aqui, na verdade zero aqui, eu vou deixar zero aqui, tá? Então, colocando tudo no primeiro membro, como é que vai ficar? Menos 1 sobre x mais 2, mais 2x sobre
x mais 2 maior ou igual a zero. Beleza? Então, ainda não está no formato de inequação quociente, porque eu devo ter apenas um quociente. Então, o que é que eu vou fazer? Juntar essas três frações. Três frações? Sim, aqui também é uma fração cujo denominador é 1. E como é que eu junto fração, gente? Soma tirando o MMC, tá? E qual é que é o MMC entre x mais 2 e 1, meu povo? Simplesmente x mais 2. É como se fosse um número qualquer, galera. Se aqui fosse 3, o MMC entre 3 e 1 é 3, tá? Se fosse 5, entre 5 e 1 é 5, tá? Então, entre x mais 2 e 1 é o próprio x mais 2. Então, eu coloco aqui x mais 2, aqui vai ficar 0 no segundo membro, MMC x mais 2. Aí eu faço o processo. Isso dividido por ele mesmo, ou seja, x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1, uma coisa dividida por ela mesma, vezes menos 1, menos 1. X mais 2 dividido por x mais 2, de novo dá 1, vezes 2x mais 2x. X mais 2 dividido por 1, x mais 2. 3 dividido por 1 dá 3. Algo dividido por 1 dá ele mesmo. Isso que é o x mais 2 vezes 2, mais 2 vezes x mais 2. Lembrar de colocar entre parênteses, porque esse 2 vai multiplicar o x mais 2, vai distribuir. Se liga, não era. Beleza. Arrumando mais ainda, para que aqui fique uma expressão menor, possivelmente a expressão do primeiro grau, que é a que a gente tem condições de fazer por enquanto. Então, vai dar menos 1 mais 2x, distribuindo mais 2x mais 4 sobre x mais 2 maior ou igual a zero. Isso implica em menos 1 mais 4, 3, mais 4x sobre x mais 2 maior ou igual a zero. Nossa inequação quociente. Eu estou querendo que esse quociente, como a gente viu agora há pouco, seja maior do que zero. Ó, maior ou igual a zero. Então eu quero algo positivo ou zero. Porém, a fração só vai ser zero se o numerador for zero. Embaixo não pode ser zero. Aí como é que a gente faz? Eu considero com duas funções do primeiro grau e estudo o sinal delas. Então, vou pegar a primeira, o numerador, que é uma f de x, igual a 3x mais 4. Qual é o zero dessa função, meu povo? É só pegar isso e igualar a zero, ok? Igualando isso a zero, 4x igual a menos 3, x igual a menos 3 quartos. Estudando o sinal disso aqui, sendo uma função do primeiro grau, é uma função crescente. Por quê? Porque o a é positivo. Pá. Qual é o zero dela? Menos 3 quartos. Para cá, positivo, porque está acima do eixo x. Para cá, negativo. Beleza? Se liga. A segunda, x mais 2, é uma g de x, que eu estou chamando de uma x mais 2, é uma função x mais 2. Qual é o zero dessa função? Igual isso a zero, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Estudando o sinal, também é crescente. Quem é o a aqui, galera? 1 menos 2. Para cá negativo, para cá positivo. Aí eu vou estudar o sinal dos dois, tá? Se liga. Vou fazer as combinações. Colocar 3 onde? A primeira expressão, a segunda expressão e a minha solução, tá? Então, colocar os números nas ordens, tá? Na ordem, menos 3 quartos e menos 2. Quem é menor e quem é maior? Menos 3 quartos é maior do que menos 2. Então, eu vou botar menos 3 quartos mais para cá. Menos 3 quartos, tá? E menos 2 mais para cá. Menos 2, ok? Vou descer aqui bonitinho. E tenho que decidir o que é aberto e o que é fechado. Como assim? Bom, se eu deixar fechado, esse valor está incluído na resposta. Menos 3 quartos pode estar na resposta? Pode, porque ele zera em cima. Ele é o zero da função. Então, ele zera o numerador. E a minha fração pode ser zero. É maior ou igual a zero. Beleza?
Agora, menos 2 pode estar na resposta, meu povo? Não pode, porque ele zera essa função de baixo e a função de baixo não pode ser zero. Se liga. Então, aberto em menos 2, fechado em 3/4. O sinal eu vou distribuir aqui bonitinho. Para cá, à direita positivo, à esquerda negativo, no caso do menos 3/4. À direita, positivo do 2, à esquerda negativo. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, tá? Valores negativos com negativos, positivos. Negativos com positivos, negativos. E positivos com positivos, positivos. Eu quero que isso seja o que, meu povo? Positivo. Eu quero que essa expressão seja positiva. Então, qual é a solução? Vou pintar essa parte, que é onde é positivo, e essa parte também. Ou seja, qual é a solução? É um intervalo que vem do menos infinito, ó, vem de lá de baixo, até o menos 2. Aberto, porque o menos 2 não pode participar da solução, porque senão zeraria embaixo. Aí eu dou um pulo, esse dá um pulo unido, ou serve isso, ou serve isso. União, tá? Fechado em menos 3/4 até mais infinito, tá? Outra maneira de escrever é x é um número real, os números que eu posso jogar aqui, tais que esses números são menores do que menos 2 ou maiores ou iguais a 3/4 negativo, tá? Se liga. E aí eu finalizo nossa aula de equação do primeiro grau e de função do primeiro grau, né? Vou partir para função do segundo grau na próxima aula, beleza? Então é isso. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu. Abração e até a próxima. Valeu!